A certeza que vem da fé na palavra de Deus. Comentário de Mari Persona. Em 1979, eu morava perto de Brasília, não muito perto, naquela época era muito longe até de Brasília, que era Alto Paraíso de Goiás. E naquela época não existia celular. Naquela época, para os mais novos aqui, é até estranho falar que não existia celular, né? Teve uma época que não existia celular mesmo. E também em Alto Paraíso, que era uma cidade muito pequenininha, não existia nem telefone. Nem mesmo um posto telefônico, um orelhão, não existia nada disso. Tudo era feito por cartas. E uma vez, assim, de repente, eu e minha esposa, nós decidimos visitar os meus pais em Limeira, aqui no interior de São Paulo. E não tinha como avisar, porque foi uma coisa assim repentina. E nós pegamos o carro, né, eu tinha uma Kombi, e simplesmente pegamos a estrada. Quando nós chegamos em Brasília, depois, na época era tudo terra, levava umas 4 horas, mais ou menos, em tempo bom, e umas 6 horas com chuva. Chegamos em Brasília, nós paramos em Brasília para comprar algumas coisas, para continuar a viagem. Nós entramos, quem é de Brasília sabe, ali onde tem aquele Venâncio 1, Venâncio 2, tem um supermercado grande, tinha pelo menos na época, era assim, tinha um estacionamento imenso atrás. E nós chegamos em Brasília, porque nós viajamos à noite, chegamos amanhecendo em Brasília. Então aquele estacionamento imenso estava vazio. E aí eu entrei no estacionamento, porque tinha uns orelhões, daí eu podia ligar para os meus pais avisando, nós estamos indo. Liguei, ninguém atendia. Liguei, eu virei para voltar para a Kombi, quando eu olhei, lá na entrada do estacionamento, um Corcel branco, meu pai e minha mãe, entrando no estacionamento do supermercado atrás do edifício Venâncio. O que aconteceu? Eles decidiram também de última hora nos visitar em Alto Paraíso, assim como nós decidimos visitá-los em Limeira. E como não tinha como se comunicar, eles iam passar ali também para comprar umas coisas e seguir viagem. Eles tinham dormido em Brasília, num hotel em Brasília, e estavam agora só para comprar umas coisas e seguir viagem. E, na verdade, ele estacionou do lado da minha Kombi. Para Deus não existem coincidências. Eu não creio em coincidências, porque Deus move todas as coisas. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, Deus sabe quando cai uma folha de uma árvore, Deus sabe quando um passarinho morre. Deus cuida de cada detalhe do universo, inclusive da nossa vida. E não é coincidência você estar aqui hoje à noite. E não é coincidência eu estar aqui hoje à noite. Deus, de alguma maneira, mexeu os pauzinhos e nos colocou aqui nessa sala, nessa noite. Por quê? Porque nós vamos ouvir a palavra de Deus, que é o que tem nesse livro, a Bíblia. E a palavra de Deus é poderosa para salvar. E essa história que nós vamos ler aqui na Bíblia é justamente de uma pseudo-coincidência também, e de como Deus prepara as pessoas para ouvirem a sua palavra. Nós vamos ver a história de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um cidadão romano, era um oficial romano, um centurião, um chefe de uma centúria, 100 soldados, um homem que morava em Cesareia. Cesareia era uma cidade, um porto marítimo construído por Herodes o Grande, aquele mesmo imperador Herodes, que fez grandes obras de arquitetura em Israel, e ele era um lacaio do Império Romano. Ele fazia tudo para agradar o Império Romano, porque o Império Romano que bancava a posição dele de imperador, mesmo porque ele não era nem um judeu puro, ele era de uma mistura. E ele construiu Cesareia, era uma cidade magnífica, em honra a quem? A César, por isso que chamava-se Cesareia, né? E talvez ele tenha pensado que ele tenha construído Cesareia e que ele tenha decidido construir Cesareia, mas não. Deus, por trás disso, estava movimentando tudo para que Herodes o Grande construísse Cesareia e para que o Império Romano mandasse um centurião para Cesareia, para morar em Cesareia, para ficar baseado em Cesareia, porque Deus queria salvar esse homem, esse Cornélio, esse soldado romano. E ali estava ele em Cesareia. Então nós vamos abrir a Bíblia agora em Atos, capítulo 10, e vamos ver essa história que é muito interessante, de como Deus move os pauzinhos, né? De como Deus providencia as coisas para que as pessoas escutem a sua palavra e sejam salvas. E recebam perdão dos seus pecados e mudem o destino eterno de um destino no lago de fogo, de sofrimento, de condenação eterna, para um destino de bênção e de alegria no céu.
para que possa realmente dizer, sou feliz, como no hino que nós cantamos. Capítulo 10 de Atos, versículo 1, e havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse era o homem, Cornélio. Um homem, um soldado romano, morando em Cesareia, mas um soldado romano diferente dos outros soldados romanos, porque esse homem era piedoso. Ele e toda a sua família era temente a Deus. Fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então não é um homem comum. Tem alguma coisa diferente nesse homem. Por que tem alguma coisa diferente? Porque em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, diz que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Não há um justo, não há nenhum justo. Não há quem busque a Deus. O homem, no seu estado natural, descendente de Adão, nós somos todos descendentes de Adão, e Adão caiu em pecado, e porque Adão caiu em pecado, todos nós herdamos o pecado, e passamos a ser pecadores, não porque pecamos, mas porque nascemos assim pecadores, e depois por sermos pecadores, acabamos pecando, né? Muita gente pensa que pecador é aquele que peca. Também é, mas pecador é aquele que é pecador. O pecado é a raiz. Os pecados são os frutos, as consequências do pecado. Um bebê, quando nasce, é pecador? É pecador. Mas ele já pecou? Ainda não. Mas a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai pecar. Ele vai pecar. Uma criancinha de 1 ano, 2 anos, pecadora. E ela vai pecar. A primeira demonstração que uma criança pequena mostra, né, revela de ser pecadora, é a rebeldia. É a rebelião contra seus pais. E foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus, porque eles quiseram ser como Deus. Eles acreditaram na conversa da serpente, que era Satanás, travestido de serpente, e quiseram ser como Deus, e rebelaram contra uma ordem simples que Deus tinha dado, que eles não comessem um determinado fruto, eles comeram, e assim, a partir daí, passaram a não só serem pecadores, como a transmitir esse DNA de pecado para toda a raça humana. E nós estamos aqui hoje porque nós somos pecadores. E nós, se nós duvidarmos disso, acho que tem um cemitério aqui na cidade, né? Esse cemitério deve ter sepulturas, e embaixo da terra deve ter ossos. Então ali estão pessoas pecadoras que morreram. E deve ter hospital aqui na cidade, e deve ter pessoas doentes nesses hospitais, e porque elas estão ali? Porque são pecadores. E o pecado trouxe a morte, o pecado traz doenças, e deve ter um asilo aqui na cidade. E por que as pessoas estão no asilo? Porque o pecado também começa, desde quando a criança nasce, ela começa a se degenerar até a morte, porque isso aí é tudo fruto do pecado do homem. Mas esse homem, o que ele tem diferente? Então, que apesar de ser um pecador, ele é piedoso e temente a Deus. E é importante entender isso, que Cornélio não era um judeu, Cornélio era um romano, e os romanos não eram tementes a Deus, até culturalmente falando, eles temiam os seus deuses. Eles temiam lá Júpiter, Juno, eu não sei os nomes dos deuses romanos, mas acho que é basicamente a gente olhar os meses do ano, né? Janeiro, fevereiro, março, são os nomes dos deuses romanos. Marte é um deus romano, Juno é um deus romano, e alguns meses, agosto é de César Augusto, né? Então ele temia os deuses romanos, não o Deus verdadeiro dos judeus, o Deus único. Mas ele provavelmente fosse um convertido ao judaísmo. Talvez ele escutasse o Antigo Testamento dos judeus e tivesse se convertido ao judaísmo, e então era um homem agora temente a Deus e piedoso. E de contínuo orava a Deus. De onde vinha essa coisa? Se o homem é pecador, se o homem, a Bíblia fala claramente em Romanos que ele é inimigo de Deus, ele não busca a Deus, não teme a Deus, de onde vinha isso? Vinha do negócio chamado vida. Vida é algo que Deus coloca numa alma para que ela desperte, como que desperte e fale, eu sou pecadora, eu sou pecador, eu preciso de Deus, eu preciso de salvação. Como é que cai essa ficha? Deus injeta vida numa alma. Isso chama-se novo nascimento. Novo nascimento, quando o Espírito de Deus vem e toca uma alma, uma pessoa. Então esse homem, ele era convertido. Ele era convertido a Deus, porém não salvo.
Essa é uma ideia meio estranha para alguns, né? Como é que alguém pode ser convertido, mas não ser salvo? Está aqui, Cornélio. Um homem temente a Deus, piedoso, fazendo esmolas. Depois aqui fala que Deus olhava para as orações dele, Deus atentava para as esmolas dele, mas ele precisa ser salvo. O que é ser salvo? Ser salvo é você ser tirado da condição de condenação e ser colocado na condição de salvo, perdoado de todos os seus pecados. Por que isso? Porque sendo pecadores, nós teremos que enfrentar um dia Deus. Um dia nós vamos ter que enfrentar um juiz, que é Cristo Jesus. Não mais aquele homem humilde que passou aqui, apanhando os homens na hora de sendo pregado numa cruz e tudo mais. Não, ele voltará como juiz dos vivos e dos mortos. E todas as pessoas que morrem nos seus pecados, na sua condição de pecador, vai ter que dar contas a Deus. Agora, quantos pecados Adão e Eva cometeram para serem expulsos do paraíso? 1. Quantos pecados você tem? Mais de 1. Se Deus expulsou aquele casal da sua presença por causa de um pecado, não será possível você entrar na presença de Deus com algum pecado, mas só limpo de todos os pecados. E a maneira como Deus determinou para que nós fôssemos limpos de nossos pecados foi sacrificando o seu próprio Filho Jesus. O Filho de Deus veio ao mundo, se fez homem, Deus e homem, sem pecado, sem possibilidade de pecar, para ser apresentado como um sacrifício, como um substituto. Era como se nós tivéssemos praticado o crime e para o juiz que nos amava muito, olhou para nós, eu não quero, é meu amigo, eu não quero condená-lo à prisão perpétua, à morte, ou alguma coisa assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar meu filho pagar pelo erro dele. Eu vou condenar o meu filho no lugar dele. É mais ou menos isso que aconteceu. Deus condenou o seu próprio filho no lugar do pecador como substituto. Agora, essa condenação de Cristo, esse sacrifício de Cristo, vale apenas para aqueles que recebem de graça essa salvação. Deus oferece, você quer ser salvo? Creia no meu Filho Jesus. Essa é a única condição para você ser salvo, crer em Cristo. Mas aqui nós temos esse homem, então, que não tem a salvação ainda, mas tem a vida, porque ele está desperto, ele sabe que ele é um pecador, ele caiu em si, e talvez seja essa a sua condição aqui. Você tem vida, mas não tem salvação. Será que é essa? Vamos só fazer uma... Qual a diferença entre uma pessoa que não é salva e uma pessoa salva? O salvo, primeiro, ele vive na liberdade da nova criação. Deus tem uma nova criação em Cristo agora, e dessa nova criação fazem parte todos os que creram em Jesus como Salvador. Estão livres do pecado, da morte e do juízo. O Senhor Jesus, em João, capítulo 5, versículo 24, ele fala assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve, crê, tem. Não é terá, talvez, quem sabe, porventura. Não. Tem a vida eterna. Não entrará em juízo ou condenação no futuro, quando tiver que se encontrar com Deus. Não entrará. Mas passou, verbo no passado agora, passou da morte para a vida. O que foi isso? Quando creu. Passou de um estado de morto espiritualmente para um estado de vivo para Deus. Então, o salvo por Cristo vive nessa liberdade de fazer parte da nova criação. Outra coisa, ele está em Cristo. A Bíblia ensina isso, que o salvo por Cristo está em Cristo. É a posição em que ele é visto por Deus. Deus, quando olha para um salvo, quem ele vê? O seu Filho, Jesus. Porque o salvo está em Cristo. O salvo está em Cristo. Existe uma diferença você chegar em algum lugar sozinho, você é um ninguém conhece você, e você chegar ao lado de uma celebridade, uma pessoa muito famosa, muito conhecida. Eu pergunto, qual vai ser o respeito que as pessoas terão por você chegando sozinho ou chegando ao lado de uma celebridade? Vai ser diferente. Claro, ele fala assim, nossa, olha com quem ele está. Ele está com aquela celebridade, então ele deve ser amigo. Como será que ele foi parar lá? O seu conceito sobe. Agora, o conceito de uma pessoa sobe somente se ele estiver em Cristo. Porque Deus olha e vê o seu próprio Filho que morreu por aquela alma. Outra coisa que o salvo tem, ele conhece a graça de Deus.
Ele não conhece uma religião. As religiões falam para você, dão uma lista desse tamanho para você. Ó, você tem que ir na igreja, você tem que dar o dízimo, tem que fazer isso, fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo. Não é isso salvação. Isso é lista. E cada igreja tem a sua lista, cada pregador tem a sua lista diferente. Não, salvação é você conhecer a graça de Deus. O que é a graça? O que é graça? Graça é uma coisa grátis. Você me convida para um jantar na sua casa. Mário, vai jantar na minha casa, eu quero oferecer um jantar para você. Boca livre, né? Como a gente costuma falar. Que bom, vou lá na sua casa jantar. Aí eu chego na sua casa, você contratou um buffet dos mais caros, você preparou a mesa mais rica, mais gostosa, os melhores pratos, coisas finas. E eu chego assim, com um pacotinho embaixo do braço. Ô, Mário, tudo bem? O que você trouxe aí, Mário? Eu trouxe um sanduíche de mortadela para ajudar no jantar. Como ajudar no jantar? Você é convidado. O jantar é grátis. Não, mas esse jantar custa caro. Sim, custa caro, mas eu paguei. O anfitrião tá bravo comigo porque eu cheguei lá com um pacote com sanduíche de mortadela. Como é que eu ouso chegar na presença de Deus com algum sanduíche de mortadela das minhas boas obras para tentar com isso comprar minha salvação? Como é que eu poderia chegar na presença de Deus e falar assim, Senhor, eu tenho direito de entrar no céu, Senhor, por favor, abra as portas, porque eu tenho direito, porque eu fui bom, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. E o seu pecado? Que pecado? Aquele com o qual você nasceu, o que você vai fazer com ele? Não sei. É esse aí que vai barrar, esse que vai fechar a porta. Por isso nós precisamos de perdão para ter salvação. E a salvação é de graça em Cristo Jesus. Outra coisa que um salvo por Cristo sabe é que ele está salvo por Cristo. Que os seus pecados foram todos perdoados. Mas quem falou que foram? A Bíblia, a palavra de Deus diz isso. Quem crê tem a vida eterna. Não é quem crê talvez terá, se esforçar um pouquinho, não. Quem crê tem a vida eterna. Tem. É fato. Como funciona isso? Napoleão estava numa guerra, numa batalha, quando o cavalo dele avançou para a linha de tiro. E ele corria o risco de ser morto pelas balas que estavam passando de todo lado. Um soldado raso, um dos mais fraquinhos lá do batalhão dele, saiu correndo, desafiando a própria vida, agarrou as rédeas do cavalo de Napoleão e puxou para trás de uma grande pedra, salvando assim a vida de Napoleão. Napoleão virou para o soldado e falou assim, muito bem, capitão. E foi embora com o cavalo. O soldado se arrumou todo, chegou no batalhão. Pessoal, vocês vão atacar por ali, vocês vão atacar por lá e vocês atacam por aqui. Quem é você? Você é soldado? O que você está falando? Não sou mais. Eu sou capitão agora desse batalhão aqui. Mas como? Napoleão falou para mim. O imperador disse que eu sou. Eu posso não ter nada aqui, nenhuma marca aqui, né? Mas eu sou capitão. O imperador falou, quem vai dizer que não? Deus fala para aquele que crê em Jesus, você está salvo. Você não acredita nele? Você não acredita no que diz a palavra de Deus? Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.